Janeleiros e janeleiras nerds do Janela Central, está no ar por toda a rede mundial de computadores, mais um podcast da equipe do Janela Central. Eu sou o Sr. Stark e é pra copiar? Ah, meu Deus. Eu sou leitor burguês e isso vai cair na prova? Eu sou a Calize. A gente vai ganhar ponto? E a gente tá decidindo, decidimos unanimamente, no caso eu decidi, que o tema de hoje do podcast vai ser sobre professores. Os prós e contras da nossa profissão. Como todos nós aqui somos professores. Que prof? Prós. A gente vai decidir isso no podcast, os Prós prós. é que a gente pensa que tem prós. A gente, Pois é, a gente decidiu que vamos falar sobre nossa profissão, como todo mundo somos aqui, como, né, somos professores. Oh, yeah. E nós estamos atuando na área e vamos falar sobre nossas primeiras impressões, sobre a restrita sala dos professores, sobre as piadas que os alunos fazem uns com os outros, que a gente tem que controlar o riso na hora. E juro pra vocês, é muita coisa. Então vambora, segue o bonde. Pois é, vamos começar aqui com a pergunta. Como eu já trabalhei em escola, eu já não estou mais atuando na área, porque eu sou um professor traumatizado. E uma Isso pessoa mesmo. abençoada que arrumou outro emprego. Isso mesmo, meus anjinhos. Eu sou uma pessoa traumatizada. Os alunos conseguiram fazer isso comigo, me traumatizar. Isso mesmo. Mas agora eu estou voltando para a sala de aula para poder corrigir redação, então estamos aí para isso. Eu vou começar com vocês. Como é que vocês decidiram? Vocês tiveram o estalo de ser professor? Vocês foram meio que caminhando para a área, assim? Foi uma coisa de uma vez ou foi uma coisa pensada? Olha, o meu foi assim um processo bem lento, porque primeiro, quando eu estava no ensino médio, eu passei para letras na UFC, né, português e para história. Aí eu não fui, porque eu fiz o famoso ir pela cabeça dos outros, que é uma coisa que não dá certo. Maria vai com as outras realmente, viu? Foi muita pressão familiar e muita pressão do namorado da época. Nossa. Namorados. Aí eu acabei indo pra jornalismo. Detestei, odiei e larguei o curso faltando um ano pra terminar. Aí eu fui fazer moda, design de moda. Caraca. Achei Caraca, legal, bicho. mas eu no primeiro semestre eu vi que eu não ia rolar pra mim fazer aquilo ali pro resto da minha vida. Aí eu vim fazer letras. Eu voltei, eu olhei assim, quer saber? Eu vou fazer o que eu queria fazer desde o começo. O meu caso é... O meu caso. Os teus causos. O meu caso é maldição hereditária. Eu tenho tias que são professoras, eu tenho um grau de parentesco aí com pessoas bem próximas que já foram ou ainda são professores, e é de família mesmo. E além dessa questão familiar, não que eu tivesse escolhido a profissão por ser de família, né, um legado, não por isso, mas por conta da influência dos meus professores. Porque quando você está naquela fase infantil, né, até eu acho que Fundamental 1, você não pensa muito no que é que você vai querer ser profissionalmente. No Fundamental 2 você começa a rabiscar algumas ideias, que foi o meu caso. Às vezes você se espelha num personagem de um filme ou de um desenho que você curte, ou você quer ser a profissão do seu pai e seu pai fica decepcionado porque você quer às vezes ser uma coisa tão simples. E aí é uma folha em branco, né? Você vai apenas coletando informações. E aí eu acabei optando por ser professor pelo encanto da profissão, pela importância que é um professor, né, na vida da pessoa. Porque o professor ele tem duas funções, ou inspirar ou traumatizar. Aí depois que você vê essas coisas, a pessoa falando dessas coisas aí de encanto, né? E não sei o quê, quando você chegar na sala de aula, é o seu encanto com a profissão que se quebra. Que se quebra totalmente. Mas o Daniel falou, Daniel não, o senhor Stark, Sou eu. Falou com o negócio de a gente sempre se espelha em alguém. Assim, quando eu era mais adolescente, eu queria ser médico. Tudo bom contigo? Pronto, essa coisa. Queria ser médico, porque o quê? Eu assistia Grey's Anatomy. Que motivo. Eu queria ser arqueologista porque eu assisti As Aventuras de Jack Chan. Eu queria ser arqueologista. Gente, eu queria ser Power Ranger mesmo. Uma coisa mais viajada. Ai, quem nunca, né?
Caramba. Quem nunca? Médico, né? arqueólogo. Que mano é médico e arqueólogo? Eu queria ser Power Gente, mas eu Ranger. queria muito ser médico, caraca. Aí quando eu descobri a literatura, né? Porque eu sou daquela época sou raiz, sou leitor raiz, né? Sou Porque raiz. eu vim da época da Turma da Mônica, gente. Eu comecei a ler daquela época ali, dos anos 90. Eu comecei a ler com Turma da Mônica e uma revista muito antiga que as meninas vão reconhecer, talvez. O It. Porra. O It- Ai, o It, eu tenho! Uma paródia das bom. bruxinhas. As bruxinhas do It, eu tinha. Caraca, eu tinha, É mano. muito bom. Sabia que é italiano, mas enfim, whatever, volta pro É foco. italiano. É italiano. Caraca. Não é literatura o podcast, pelo amor de Deus. Tá, enfim. Eu queria decidir. Porque assim, eu decidi ser professor meio que por acaso, né? Porque eu queria lidar com literatura, queria lidar com textos. Abri um disclaimer aqui, estou me realizando nessas aulas de redação, de correção de redação, porque eu estou lendo muito. E eu meio que quando eu cheguei na sala, assim, na sala da decisão do que eu ia fazer, eu decidi que eu ia fazer letras por causa que tinha que lidar com textos. Quando eu cheguei na faculdade de letras, eu vi que tinha que ser professor. É Tudo bom. uma falha no sistema de ensino de letras, porque você é escoado para sala de aula. Porque assim, a gente tá falando, né, Fortaleza, Ceará, Brasil. Fortaleza, Ceará, Brasil. Você tem a faculdade de letras da UFC, que é a Federal de Fortaleza, e Federal do Ceará, né? Tem Federal a do Ceará. também. Federal. E da UES também, E tem mas na UES, mas na UFC, né? Mas na UFC que as pessoas lá tem um curso de letras que você pode ser pesquisador Tem e o tal. bacharelado. Tem um bacharelado. Mas fora. Mas é bem menos vagas e é bem menos turmas. E bem menos dinheiro para ganhar. Pois é. Porque. falta dinheiro. Então, assim, quando você vai para uma faculdade particular ou para outra faculdade assim, tem sempre só uma área. No nosso caso, como a gente está fazendo a faculdade que não é o UFC, que só tem licenciatura. Então a gente é meio que doutrinado, abre aspas, umas aspas bem grandes, É uma aspa, quase um parêntese. a ser professores. Então, assim, não é uma profissão de todo mal. Não. As minhas primeiras impressões, certo? Não é uma profissão de todo mal. E eu meio que gostei. Eu tô querendo voltar, porque eu tô querendo, né? A lidar com gente essa brinca, realidade. assim, zoa e tal, os fresca, dizendo que é ruim, que não sei o quê. Mas tem muita coisa boa em sala de aula, entendeu? Tem isso. muito aluno legal, tem muito aluno que você cria carinho. Um vínculo tem mais muitas forte. salas, assim, que todo mundo é muito legal, que não bagunça na aula quando gosta do professor. Enfim, tem o lado bom. Além dessa questão do relacionamento, né, com pessoas, que é algo bem complicado sempre, independente de ser sala de aula ou não, tem a questão do contato com o conhecimento. É Quando sim, você você tá tá em- sempre aprendendo. Pois é, quando você está em Verdade. sala de aula, você está trancado num escritório, você está numa administração de empresa, você está num escritório, por exemplo. Você não está, até no comércio mesmo, você não está com conhecimento Rodando na sua cabeça. ali. Mas você é professor de português, ou de ciência, ou de matemática. Mas querendo ou não, dentro do conteúdo que você está aplicando ali, tem um conhecimento geral que vai ser colocado dentro de sala de aula, entendeu? Verdade. Sempre o mundo está girando em torno ali do básico, do conhecimento da escola, apesar do sistema de ensino estar bem ultrapassado, né? Mas ainda assim a gente coloca dentro de situações que o cotidiano influencia muito A dentro da gente sala de aula. meio que se torna malabarismo, né? Malabarista dos conhecimentos, que a gente tá sempre jogando um conhecimento para cima. É E o pincel, apanhando apagador, com a livro, outra caderno mão. e conhecimentos gerais aqui, para poder deixar o aluno antenado com tudo e tal. Pois é. E outra coisa, depois o Daniel falou sobre... Daniel, quem é Daniel? Tem Daniel? Ai, aqui? gente, Daniel aqui? desculpa. Desculpa, eu estou meio assim, sabe, hoje. O senhor Stark, Sou eu. ele tá aqui do meu lado. ladinho. Ele disse que falou dos professores dele que inspiraram ele. Teve algum professor de vocês que inspiraram vocês? Professores de português, professores da área de humanas? Algum professor, de modo geral, assim? Sim, tem um professor de história, cara, que ele me deu aula. Eu tava no 7º ano. Eu nunca esqueci esse cara, entendeu? Foi um dos melhores professores que eu tive na minha vida.
Teve também um professor de inglês que ele era, assim, bem Caxias, bem rígido, mas eu gostava muito dele. Aqui, depois na faculdade já tiveram professores que me inspiraram, né? Tem o que todo mundo já sabe que eu gosto pra caramba dele, que é o Diego. Né? Né? Mandar um podcast pra ele ouvir depois. Hello, Diego. How are you? Nice to meet you too. E é isso aí. Eu tô aprendendo inglês. E tu? I'm finding you. E tu, ok. cara, tatu? Eu sou inspirado pelos meus professores de fundamental, né? Foram os que me inspiraram ali. Em primeiro lugar, olha como a minha professora de português bota o contrário. Igual o disco da Xuxa. Igual o disco da Xuxa. Aí de repente vai achar um Satã e vão o dizer que Satanás, o Chico a Buarque Roda Viva era Illuminati. o Exu brincando de roleta com qual pessoa ia pro Exu não, né? O capiroto. Ia, Que vamos aqui beleza. na Roda Viva é a roleta do Satanás. Vamos ver quem vai pro inferno hoje. Roda mundo, roda gigante. Ó o Daniel. Ei, perdeu. É a roleta do capeta. Bora lá. Daniel, quem é Daniel? Daniel, quem é Daniel? Ei, Satã, errou, hein? Errou! Não vai ganhar Errou Playstation, feio, vai ganhar errou jogo da rude. vida. Você fala. Bora lá, vai lá. Playstation ou passagem pro inferno? Vamos lá. Ok. A minha professora, olha aí como o mundo é pequeno. Ó. Eu fiz o meu fundamental, meu ensino médio, e ela, no final do meu ensino médio, que durou quase 5 anos, mas tudo bem, ela foi minha professora de português. Teu ensino médio durou quase 5 anos. Quase sim, porque eu Tu era procrastinei bem muito, burro, hein, não, mano? não é que era burro, cara. Eu tenho a síndrome do último ano, entendeu? No meu Fundamental 2, eu fiz a 8ª série, que é o do nono hoje, 2 vezes. Aí Tá o bem terceiro burro, hein, ano, bicho? eu tenho um trauma. Por isso que eu não vou sair da faculdade, que são 4 anos, eu vou emendar até completar 5. É por tempo de serviço. Se for um tempo de serviço. Aí sim, a professora Marilac Bezerra, tanto que muito da minha postura em sala de aula, é muito do que eu aprendi com ela, o meu jeito de como profissional é inspirado, claro que não é igual, né? As pessoas não são iguais, mas é inspirado no jeito dela. E tanto que na época de estágio da faculdade, a minha professora orientadora na escola que eu estou estagiando, ela. Caraca. Entendeu? Aí eu acredito que além de ser para mim muito prazeroso de ver a minha professora de novo, né? Ver ela em sala de aula, bate aquele flashback assim, tipo, cara, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, na época que eu era aluno dela, eu tomava outras atitudes, né? Tomava outras decisões. E ela também, ela não é de chorar assim como eu, né? Mas ela ficou bem emocionada quando me viu. Rapaz, tu vai ser professor, que privilégio e tal. Então, eu acredito que é uma satisfação para ela como professora, ver um aluno que eu era muito bom, tanto que eu sou professor de português, né? Eu era muito bom em português e nas aulas dela. E, cara, tá sendo uma realização. Acho que pra mim e pra ela também. Eu lembro dos meus professores do ensino médio, mas é só do ensino médio, do ensino fundamental não lembro de nenhum. Tem a professora de português, eu tinha, né, Marilete. Ei, Marilete. Caraca, ela foi, a bicha é fera. Se garante. A bicha se garante, assim, eu ficava de cara com ela, porque ela se garantia mesmo, ela falava tudo que você perguntava pra ela, ela parecia uma gramática humana. Caramba, eu tive um professor no ensino médio também, o Alan, que dava aula de literatura. Pô, o cara era demais também, ele sabia, assim, tudo de literatura, que tu perguntasse pra ele, ele manjava muito. Uhum. E tinha também a minha professora de História / Filosofia / Sociologia, que era a Vândia. Caralho, bicho, a mulher é muito louca. É aquelas professoras que subiam na cadeira pra dar aula, pra chamar atenção, sabe? Eu adorava isso nela. Esses foram os professores que me inspiraram, assim. Eu tinha um professor de história no ensino médio, tu falou, e eu lembrei agora que ele era muito engraçado. As aulas dele eram massa também. Que era o Ticiano Lavou. Ele chegava na sala, Ticiano Lavou. Lavou tá nova. Ele chegava na sala dizendo assim, meu filho, na minha aula você pode até ficar pelado, desde que você fique com a boca fechada e me deixe dar minha aula. Entendeu? Essa parte vai ser cortada. E também pra ser cortada, no meio do Alan. Aí o cara fica pro outro e pergunta, mas tu conhece o Alan? Vai, toca pra frente.
Caramba, a gente sem querer entrou em outro tópico. As piadas que a gente ouve dos alunos. Piada de aluno, gente, não, é não. desse naipe. É desse naipe. Gente, é ainda desse bem que aí. os meus não chegam, não. Os meus chegam com a piada assim: ô tia, o que é um pontinho verde no Alasca? Que é? Aí eu viro e o que é? É um pinguim. Green. Nossa, Fica a tua mão lascada, mano. porque não lasca. Mas tudo bem, a galera de Fundamental, o Fundamental 1 não é tão maliciosa. Quando chega quarto, quinto Não, ano, vem uma é. malíciazinha. Pior Verdade. que esse aluno que faz a piada do pinguim é do 4º ano. Viu? Meus alunos são inocentes. Então tu tá em outro nível. Agora sim, galera de Fundamental 2, eu fui dar uma aula de Pablo Picasso. Você diz assim, pessoal, hoje nós vamos, a aula de hoje é sobre Pablo Picasso. Você vê o olhar e o riso pornográfico no olhar. Bicho, é Você exatamente vê, isso. você E você vê, obscenidade. você sente a aura, né? Você sente a realidade baixar, assim. Você vê assim, aí, cara, não tá legal. Aí você se prepara psicologicamente, porque a piada vai vir. Vai vir. E você não pode demonstrar reação nenhuma. E você não tem como prever o momento, infelizmente. Não. Você só se prepara. Aí nós como profissionais, como é que a gente se porta, né? A gente tem que entender que é a questão da idade, hormônio e tudo pra eles é obsceno, é saliente e tal. saliente, E né? você tem que intervir de uma forma que você não constranja o aluno e você mantenha a postura profissional. E há casos assim, que o aluno, beleza, que ele extrapola, né? Ele tem casos que ele extrapola e já tem outros casos que é curiosidade. Não a questão do trocadilho obsceno, da piada imoral e tal. Às vezes a questão da sexualidade mesmo, sendo que teoricamente deveria ser tratado numa aula de ciências, mas o aluno se sente mais próximo com o professor de matemática, o professor de português. E aí tá numa aula de interpretação de texto, tem lá sobre beijo, sobre namoro. E aí começa a esticar a baladeira e tal. Então na aula de literatura aparece um trecho da Gabriela Cabri Canela. Cara, Assim. aí você tem que cortar porque Porque tem que ser censurado, né? É, A escola censura. censura, você tem que cortar porque às vezes você tem a boa intenção, ou até o aluno tem a boa intenção, mas fatores externos, às vezes como a coordenação, que já é também pais. cismada por causa dos Família. pais. Pois é. Aí tem fatores externos que a escola também se priva muito por conta de fatores externos. É claro, Aí é um lá processo vai, em cadeia. né? Aí é tipo assim, a família é Processo em conservadora. Aí É o que menino vai e a falar? menina Conservadora. Essa já é a segunda vez que você Eles... A família é lá. conservadora. Aí não explica pro menino e pra menina nada. fala. É, Aí sexo, na O que é escola o- também não pode explicar nada. O professor também não pode explicar nada. Aí chega, o menino engravida alguém ou a menina engravida. E aí eles vão chorar as pitangas. Sendo que informação, cadê? É aí onde vem a questão. O professor, ele é educador, ele é orientador, ele é médico, ele é psicólogo, ele é pai, ele é mãe. Ele é o quê? É tudo, Eu né? acho, pra escola ele tem que ser todo, né? Tem que ser tudo. Porque hoje o amparo da família está cada vez mais Mas, distante. E deixa eu perguntar outra coisa pra vocês. Sobre... Sim, lembrei. Vocês se sentem meio que amparados pela escola que vocês trabalhavam? Em que sentido? Amparados, assim, a escola dá apoio a vocês, se vocês quiserem fazer uma aula externa Depende. ou um passeio escolar. Amparo na questão de conteúdo, De material conteúdo. complementar para as aulas? Isso aí sim. Cara, depende muito. Depende muito. Depende de porque todo segmento no Brasil é um processo burocrático. É um Verdade. processo burocrático. Você, como professor de história, você tem que ir visitar um museu. Aí você solicita para a coordenação solicita para a direção entra em contato com algum ônibus e entra em contato com o museu. Aí o museu tem um dia disponível. Aí esse dia disponível às vezes não cai no dia da aula do professor de história. Aí você tem que matar a aula de outro professor para levar a turma. Cara, são N fatores, entendeu? Nós como professores a gente fica restrito de certos materiais e desmotiva a gente de certa forma porque é um processo tão burocrático que vai além das nossas forças. cansa, entendeu? né? Gente, vocês já tiveram algum problema assim na escola relacionado à religião? As escolas, eu já. direto. As escolas tentam Eu já assim, fiz algumas, isso. né? Já fiz isso. Algumas escolas tentam colocar essa questão da aula diferente, mas é um processo tão burocrático que acaba. Escola pública, por exemplo. Escola pública, como é que a direção vai solicitar um ônibus
E aí você tem que ser responsável pelo aluno, escola pública ou particular. Tem que ser responsável por aquele aluno, ele tem que ir inteiro e voltar inteiro. Se faltar um pedaço, pronto, confusão total. Verdade. Né? Eu falo de faltar pedaço, não é nem da parte do corpo, não. Esquece uma lancheira, esquece uma Esquece caneta, um livro, esquece um livro, bolsa. pelo amor de Deus. Aí lá vai a confusão. Entendeu? Aí tem certas coisas que é melhor evitar. Você faz uma aula na escola mesmo do que uma aula externa. E o próprio aluno não está acostumado com coisa diferente, que o próprio aluno não ajuda. O comportamento do aluno é péssimo. Pior. Você leva um material diferente para isso. Pronto. O professor vai levar um filme, o professor está matando a aula, o aluno está dormindo. São esses Porque os tem estereótipos, né? tem aluno que vai chegar pro pai, ou pra mãe, ou pro gestor da escola, que o professor trouxe filme para matar a aula. O próprio aluno não reconhece. Né? Esse tipo de... Mas também tem outros alunos que falam que a aula foi uma aula diferente, foi uma aula mais produtiva, porque o professor saiu do livro. Pois é, E deixa eu perguntar outra coisa pra vocês. Pergunta. O negócio que eu perguntei, né? Vocês já tiveram problema, assim, em escola por causa de questões de religião? Já. E tal? Já. Porque, assim, uma colega minha, ela tava na Páscoa querendo fazer um amigo doce. E a excelentíssima coordenadora virou pra ela e disse: amigo doce aqui, ó o dedinho. Não. Sabe por quê? Aqui nós ensinamos o verdadeiro espírito da Páscoa, que é o espírito cristão. Aí ela virou e falou: mas nem todos os meus alunos são cristãos. Não posso fazer nada. Verdade. Vamos lá. A mulher virou pra ela e falou: não posso fazer nada. Uma vez eu fiz uma piada de Umbanda dentro da sala de aula. Uma piada totalmente inocente. Eu nem lembro qual era o que era a piada. Aí um aluno já interpretou como se eu fosse da Umbanda, e a coordenadora chegou pra mim perguntando se eu era da Macumba. Então, assim... Se tu perguntar de novo, eu te jogo uma macumba. Então, assim, a gente sempre tem problemas. É exatamente isso que eu queria perguntar pra vocês, eu lembrei. Quando a gente tem esses problemas na sala de aula, como é que aborda? Tem uma forma de bolo para abordar o aluno, para abordar certos temas polêmicos? Tem. Como a religião, que é um tema polêmico? Tem. Sim. Tem. Eu nunca tive problema com aluno, então não tem como eu falar. Eu dou aula numa determinada escola atualmente, que ela deixa bem claro o que eu acho interessante na escola. Se foi a coordenadora que abordou a professora, não foi? A coordenadora tem que estar ciente de que quando ela vai contratar, isso tem que ser algo antecipado. Não foi a minha colega que foi falar com ela de fazer o amigo doce. Pois é, foi aí a coordenadora que deu essa resposta a coordenadora que respondeu dos valores cristãos. Ok, vamos lá. A escola que eu trabalho, ela desde o primeiro dia que vão fazer a matrícula, a escola diz, nós não pregamos a religião, protestantismo ou catolicismo, seja lá o que for, mas nossos valores são cristãos. Ela deixa isso bem claro. Os valores ensinam valores, o respeito, a solidariedade e tal. Tem momentos de oração, entendeu? Tem toda uma liturgia cristã. Tem um momento de meditação, tem um ensinamento de valores, né? Agora, o pai que diz que, não, o meu filho, ele não tem religião definida. Por que é que eu vou colocar o meu filho naquela escola? Conflito de interesse. Eu, se não fosse cristão, eu não matricularia o meu filho numa escola que se diz cristã. Eu deixaria na escola. Mas... E aí é onde está? A escola privada. Mas tem uma coisa também que eu acho, assim, mas mesmo complexa. Deixa eu só concluir. Mesmo que a escola ensine valores cristãos, por exemplo, lá na escola X, se permita você cantar parabéns. Crianças que são do religião, sei lá, como é que chama, das testemunhas de Jeová, eles não cantam parabéns. Eles não cantam hino, não celebram aniversário. E aí o que é que você faz? Você respeita. O que existe é o respeito mútuo. Mesmo eu tendo uma escola que desde o primeiro dia de aula falo para o pai que lá eles praticam, exercem, seja lá o que for, valores cristãos, e eu tenho o meu filho lá matriculado, eu estou ciente que ele vai passar por momentos religiosos ou cristãos, vamos colocar religiosos, né? Religiosos. Então a escola, ao mesmo tempo
que mas essa escola é perto da minha casa ou é a escola que cabe no meu bolso para pagar pro meu filho e ele vai ter que estudar lá, ok. A escola também tem que respeitar esse aluno. Verdade. O meu filho é cristão, porque Testemunho de Jeová é cristão. Mas eles não celebram aniversário, eles não cantam o hino nacional. Aí quer dizer que todo mundo vai ficar em pé na quadra, eu vou tirar o aluno da quadra. Não, ele fica lá. O que eu ia falar é o seguinte, que eu acho que assim, o nosso país é laico. Então eu acho que isso deveria se estender às escolas, mas isso é minha opinião, entendeu? Eu acho muito complexo você pegar, o país é laico. Vamos lá, né? Que nosso país é laico só no nome. A Assembleia Legislativa tem um crucifixo maior do que a mesa. Mas é que tá, se, tipo assim, Então se o país fosse realmente laico, eu acho que, tipo, isso deveria se estender, entendeu? Para as escolas, assim ninguém fica ofendido e fica todo mundo de boa. Porque eu acho que escola, assim, não deveria pregar valores de religião nenhuma. Escola pública. Mas é o que eu acho. A escola pública, como representação do Estado, ela não pode fazer isso, mas a empresa privada pode. Eu sou da época que cantava o hino nacional, dia de quarta-feira. Ainda fazem isso na escola que Muitas eu tô. escolas adotam isso. Cantar o hino nacional, dia de quarta-feira, e rezar um Pai Nosso e Ave Maria antes de ir para a sala de aula. Isso, eu peguei essa época. A professora, a coordenadora, ficava na frente da gente, a gente ficava em fila indiana, por sala, né, por turma. E falava que, assim, quem se sente à vontade para rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, se sinta à vontade para rezar. Quem for de outra religião, reze a sua oração em silêncio, juntamente com os outros à sua volta. Então, notei isso, tinha uma inclusão das outras religiões. Apesar da maioria ter voz e a minoria ficar em silêncio, por mais nem isso. Por mais que ela esteja lá no microfone falando Pai Nosso que estás no céu, e os alunos em silêncio olhando para baixo, cabeça baixa, rezando Pai Nosso em silêncio, os alunos que eram budistas, os alunos que eram da Umbanda, os alunos que eram espíritas, os alunos que eles não rezam o Pai Nosso, né? Eles não têm o Pai Nosso como reza. A maioria reza, cara. Não é a Ave Maria que não reza. É a Ave Maria que não reza. Os evangélicos, eles não rezam o Pai Nosso. Eles não têm o Pai Nosso como uma liturgia de reza. Enfim. Eu sentia nessa mensagem dela de que sintam-se à vontade para fazer a própria religião, a própria oração. É uma coisa mais inclusiva. Hoje mudou alguma coisa? Assim, não, o que eu ia falar na época da escola onde eu estudava, que era uma escola cristã, e eu estudava lá exatamente por essa questão de que era perto de casa, era que cabia no bolso e tudo mais. Lá era assim, era todo mundo obrigado, se ela visse você fazendo qualquer coisa, qualquer mungango, se mexeu na hora da oração, você levava advertência, era tenso. E o professor fica onde nessa história? Não pode fazer nada. Vai fazer o quê? O professor fica neutro. O professor fica neutro porque é aquela coisa, apesar de nós sermos formadores de opinião, a gente não pode interferir na parte administrativa. Eu acho que a gente vai além de formadora de opinião, mas formadora de caráter. Porque nós somos formadores de caráter. Porque o caráter era para vir de casa. Verdade. E aí a gente chega na sala de aula e encontra o aluno que não comeu em casa, tá indo para a escola para poder lanchar. Ou então a gente tomar café da manhã. O aluno que tá entrando no terceiro bimestre e o aluno ainda não tem o livro. Não tem o livro. Ou não tem o material didático. Ou tá encerrando o ano letivo, né, que não é o nosso caso de pegar as primeiras turmas ali do processo de alfabetização, mas tá encerrando o ano letivo, o filho não tem acompanhamento em casa e o filho não sabe ler na verdade, certa. No meu caso, eu ainda ensino criança no processo de alfabetização. Que tá no processo de alfabetização e eu vou falar, é complicado. Por exemplo, tem um garotinho de uma das minhas salas que ele não sabe escrever o próprio nome. Pronto, então eu tô perguntando para vocês sobre os alunos de vocês, os alunos com necessidades especiais. A escola se compromete a incluir o aluno, a família se compromete a dar um amparo a mais para o professor ali que está conhecendo a criança, que está
desenvolvendo o caráter dela por meio de uma necessidade especial, seja ela síndrome de Down, seja ela déficit de atenção, seja ela autismo. Então, vocês notam essa inclusão nas escolas que vocês trabalham? Eu noto uma tentativa, porque pronto, aí é aquele negócio da burocracia. O governo federal, né, o governo no geral, simplesmente acabou com as escolas especializadas, especiais para alunos especiais, e inseriu ele dentro das escolas. Mas inseriu como? Nós vamos fechar as portas, procurem as escolas normais. Isso não é inclusão. E eu vou dizer uma coisa. É porque assim, né? Eu não sei se é da área onde eu trabalho, né? Porque é uma área mais periférica e tudo mais. Mas assim, muitos dos meus alunos chegam muitas vezes e dizem assim: tia, eu não fiz a atividade porque a minha mãe não ajudou. Minha mãe estava assistindo a novela e não quis saber. Meu pai chega muito tarde do trabalho. Minha mãe chega muito tarde do trabalho, chega cansada. Por exemplo, os pequenininhos que ainda não sabem ler direito, ou que ainda não sabem de jeito nenhum, que são os do primeiro ano, que falam muitas vezes: ó, tia, eu não fiz porque eu não sei ler. Aí quebra na emenda, viu? Verdade. E aí, você vai dizer o quê, né, pra uma criança dessa? Você vai brigar por ele não ter feito a tarefa? Aí a gente tá falando da questão digamos assim, a necessidade especial mais básica, né? Que não é nem cognitiva nem física, é a necessidade psicológica. Exatamente. A gente não tá falando de vou falar bem grosseiramente aqui, a gente não tá falando de uma deficiência. A gente tá falando de deficiência física ou psicológica, tá falando da deficiência emocional, afetiva, que não tem apoio da família. Porque o pai e a mãe hoje, ambos trabalham. Mas porque tem que trabalhar. Porque tem que trabalhar. Mas isso não quer dizer que você vai deixar o seu filho de lado. Exatamente. O cara tem que dar um jeito. Nós vivemos uma mudança. Eu acredito que não quando só a vocês educação, eram adolescentes, vocês tinham apoio dos pais? Sempre Os pais tive. ensinavam vocês? Até o Fundamental 1. Sempre tive. Até o O Fundamental meu 1. pai, até o meu Nossa. Fundamental 2, ele sentava comigo e fazia o dever de matemática junto. E quando chegou no momento em que ele já não sabia mais as coisas, porque o meu pai ele só terminou até o 3º ano do médio, então chegou um momento que ele não lembrava mais das coisas, porque já fazia muito tempo. Ele chegou e ele falou: olha, vamos contratar, se você não tá sabendo aí, a gente contrata um professor de reforço, não tem problema. Pronto, Então eu sempre tive muito apoio por parte dos meus pais quanto à questão de estudar e tal. Eles sempre se preocuparam muito com isso. Cara, eu não tive. Eu segui o básico. Eu não segui o tive, básico porque- da minha configuração de meio ali onde eu estava inserido, né? De amigos, de parentes e tal. Eu estudei em escola particular desde as séries primárias até Fundamental 1. E foi nesse período que a minha mãe me apoiou. Me apoiou sim, né? Me apoiou sempre, até hoje apoia. Mas os meus pais conseguiram pagar a escola particular até as primeiras séries, né? Até Fundamental 1. E aí, quando chegou mais ou menos 5º, 6º ano, a minha mãe disse, né, meu filho, é o seguinte, a mesma situação da Jess. Até aqui, eu sei lhe ensinar. A partir daqui, eu não sei mais. Que a minha mãe fez o quê? Até a 7ª série do Fundamental. Quando ela foi para a 8ª série, a professora pediu uma redação, até hoje ela dá para entregar. Nunca mais precisa na escola. Né? Beijo, mãe. Cara, Nós. pois eu não tive, porque justamente aquele negócio, meus pais tinham que trabalhar para poder, né, Eu tinha o privilégio botar da o mãe em casa, minha mãe sustento não trabalhava. em casa, então tinha dias que eu nem via meus pais, eles saíam cedo demais e voltavam tarde demais, então eles saíam, ele estava dormindo, eles voltavam, eu estava dormindo. Vamos lá. Eu nunca tive apoio, assim, dos meus pais, mas é porque eles tinham que trabalhar e tal. Mas vamos falar sobre outra coisa. Sobre a sala dos professores. Aquele refúgio, aquele antro. Aquele lugar onde fica falando mal dos alunos. Aquele antro de conforto que você tem dentro da escola. Aquele lugar onde chega assim a galera dizendo: ei, hoje o 6º ano tá o cão, viu? Está ameaçado de extinção, viu, a sala dos professores? Sério? Seríssimo. Tem instituições que não adotam essa
monitoragem de sala dos professores. Ou o professor compartilha do mesmo ambiente no intervalo, olhando Deus o me aluno livre. ali e tal. O que não é função do professor estar olhando na hora do intervalo. A Mas gente tem tá- escolas que aderem a isso como um acordo verbal e fica por isso mesmo. E também mesa, birô, né? Birô e cadeira também Essa tá. voz sexy do além, gente, é Deus, viu? Na Deus. O verdade. espectro que vocês estão ouvindo aí. É Deus. A gente tá contando aqui pra vocês. É um esmigo misturado com Marge Simpson. Mas assim, vocês. Sabe, eu estou no meu intervalo. Não me procurem. E o aluno. Vocês falam isso eu ou, falo, não. ou o Eu aluno. acho ótimo. Porque na hora do Ou a- intervalo. Ou o aluno vai até vocês Eu não na tenho hora do problema, intervalo lá e pegam vocês na sala dos professores. Sei lá, vocês estão fazendo Não, alguma não, coisa não, que não. é do intervalo de vocês, que é whatever. Aí chega o aluno pedindo orientação, professor, que Uma vai boa. cair na prova. Eu também professor. ajudo na boa. Não Uma tenho boa, problema em uma conversar boa. com o aluno, Eu acho na hora do que intervalo. os meus professores, eles se isolavam. Sabe, os professores era o lugar, né, onde aconteciam rituais, né, que ninguém sabe o que acontece, sabe, os Eu, professores. sei lá, eu nunca quis ser uma pessoa inacessível, entendeu? Pros meus alunos. A gente está vivendo muito numa trabalho, geração não. que os É nossos inclusão, cara. os professores estão muito envolvidos com os alunos fora da escola, né? Isso. A gente conhece professores Eu que jogo jogam bola com meus futebol. ex-alunos, tá aí, ó. Que jogam futebol Jogo com os alunos. videogame, alguns, assim, raros, 1 ou 2 ex-alunos de longa data, frequentam a minha casa. Indo assim. Não todo dia, porque nem meus amigos, nem minha mãe, nem meu pai andam todo dia na minha casa. Indo assim, pro esporádico. ambiente da faculdade, pô. Eu tenho uma amiga que os professores dela tomam cerveja, assim, com o pessoal, com os alunos, de boa. Partindo pra faculdade, né? Algo Partindo mais pra maduro. faculdade. Eu tenho um professor que a gente conversa e tal. Eu não tenho proximidade com meus professores. Eu não sou. Eu também procuro evitar. Procuro Eu evitar muito. não é nem que eu não goste, é porque eu não consigo. Entendeu? Eu não consigo ter proximidade amigável, digamos Ai, assim, gente, muito próxima eu dos tenho, professores. mas só com o meu ídolo. Vocês já sabem. Eu tenho meus mestres, eu tenho minhas referências, mas eu não consigo ter uma amizade próxima. Eu também não tenho, não. Por mais Não que consigo. eu fale com a professora. Professora Adriana, não vou falar aqui o nome dela, ela merece ser falada. Pronto, Professora Adriana, no WhatsApp e tal, ela fala que eu treto muito com ela no WhatsApp. E ela é uma professora super acessível. Ela é por sinal. muito acessível, ela é a melhor professora acessível que tem aqui. Porque é ela que criou o grupo no WhatsApp de estágio, ela que fala com a gente se tem alguma alteração no cronograma e tal. Então, assim, é exatamente ela. Eu falo muito com ela no WhatsApp sobre livros. Livros que ela indica na sala de aula e a gente conversa, eu converso na verdade, e ela só concorda porque eu já interpreto que ela tá de saco cheio da minha... Ok, aham. Ela só fala isso, ok, tudo bem, boa interpretação. Então assim, eu já interpreto que ela já tá de saco cheio de mim, aí eu já dou uma pausada e tal. Pausa e Mas assim, eu procuro evitar contatos mais Vídeo de contato visual, né? mais íntimos com os meus professores, justamente por causa disso. Os caras têm a vida deles, bicho. Isso, porque já tá. Eu fico na posição, eu entendo o posicionamento do professor como o meu, assim, tipo, beleza que o professor tem aquele aluno seleto ali, que pode ser que o aluno tenha uma maturidade para uma amizade além escola ou além faculdade e não confundir as coisas, que é muito difícil. Uhum. E aí o professor fica naquele receio e o aluno às vezes é invasivo demais. Aí no caso, para não acontecer isso, eu evito. Uhum. Para não confundir as coisas, acabar tomando a liberdade. Que o professor está ali não como amigo, ele está como profissional. Sim. Ele está representando a empresa, ele está ali exercendo a função dele como profissional. Querendo ou não, cara, na escola ainda é uma empresa, né? Sim, É uma empresa. sim. A escola não é um lugar socrático, lá onde você conversa ali. Não, você tem que cumprir o cronograma, você tem que cumprir ordens, você tem que acatar com a hierarquia. Prazos. Verdade. Verdade. A gente Cumprir horários. tem que cumprir. Na nossa profissão, cumprir horários é de extrema Fundamental, importância, Com né? certeza. Porque você pode até não ter um domínio da matéria que você vai lecionar, mas você tem que cumprir o horário de estar na sala de aula, horário X, você tem que entregar os planos de aula X, no horário X, As provas, as notas. a nota. tudo. Então, assim, a gente tem que tudo anotar, né?
Pois é, vamos voltar aqui ao assunto e vamos falar sobre polêmicas. Tarararã. Polêmicas em sala de aula, polêmicas na Eita, escola, polêmicas na vida da gente como professor. Oh, yeah. E começando com a Calice. Calice, tu já presenciou nessa tua vivência, pouca vivência matura? Matura? Imatura. que Imatura? É precoce, né? Prematura, gente. Prematura. Poxa. Ah, é. É na escola que tu ficou bem impactada com alguma polêmica lá na tua escola? Ou algum amigo teu do curso? Cara, eu acho que assim, até hoje as coisas que me deixam mais... Como assim? É histórias assim de alunos, tipo... Ah não, esse aluno aqui, ele é filho de um cara, um bandido que é preso toda semana. Aí ele tem que ficar sendo jogado da casa da mãe, da casa da avó pra casa da tia, pra casa do pai, quando o pai aparece, porque a mãe abandonou, porque o pai batia nela. Aí você fica tipo... É. Caramba. Acho que E é no isso. fim das contas você vai ver, e essa é uma das crianças que dá menos trabalho. Ou o contrário, né? Às vezes a criança dá mais trabalho porque ela não tem uma atenção devida. Pois é, só né? que o que eu acho mais assim impressionante nesse caso que eu tô falando, porque esse caso realmente é de um aluno meu, é que o menino é assim um amor de pessoa. Ele não dá trabalho, faz as coisas. Não, eu tava falando, eu me referia mais porque assim, nosso meio a gente tem que lidar com temas bem tabus, né? A gente tem que estar ali no limite entre o ensinamento e às vezes as pessoas não compreendem as didáticas que a gente adota na sala de aula. Deixar uma margem para uma interpretação ruim Não, do que a gente faz na sala de comigo aula. isso nunca aconteceu não. Acho que até porque eu dou aula pra criança, aí é menos... Pode ser menos complicado Eu pra não sei, ti talvez em seja sala menos de aula. complicado por causa do lugar onde eu dou aula, né? Mas não sei. que é bem eu sei. tranquilo lá, É, né? lá A é bem criança se tranquilo torna mesmo. difícil porque ela chega em casa e conta... Não que isso nas outras séries não aconteça, mas a criança chega em casa contando a versão dela. E o pai hoje, o pai moderno, quando eu falo pai moderno, né? Pai e Pai e mãe. mãe, é. E hoje não é nem só pai e mãe, né? É o avô, a avó, É o tio, o tutor, responsável pela criança. Então, quando eu falar pai, é o responsável pela criança. Acredita piamente na versão de uma criança de 5, 6, 7 anos. Nossa, mano, não é, a gente tá vivendo nessa Não, meu realidade, filho né? chegou e Ah, disse não, que a agora eu lembrei de uma professora coisa que o aconteceu, professor sim. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu. Que foi, só que a minha coordenadora já sabe que a menina mente pra caramba. Que foi o quê? Eu tava dando aula no primeiro ano e eles estavam fazendo da sala virar uma zona. Normal. E eu já tinha várias vezes falado, gente, para. Até que teve uma hora que eu me irritei e dei uma porrada na mesa. Normal. Quando eu dei a porrada na mesa, Ou todo não. mundo se aquietou. Quando tem mesa, a gente bate na mesa. Bati na mesa e todo mundo se aquietou. E tipo assim, não foi nem tipo, eu bati assim. A Não, louca foi da tipo, mesa, não. Foi tipo isso. Uhum. Todo mundo parou. Aí a menina foi chegar lá dizendo que eu tinha gritado com eles e não sei o quê, que eu tinha dado uma mãozada na mesa e que ela tinha se assustado e que quase chorava do susto. Nossa, não é, né? Esticando a Tem aluno que baladeira. é bem dramático, né? Nossa, meu Deus do céu. Aí a minha coordenadora chegou pra mim e perguntou: o que foi que aconteceu, tia? Aí eu disse: não, eles estavam dando muito trabalho, eu já tinha falado algumas vezes, já tinha aumentado o tom de voz, mas eu não gritei. E aí eu bati na mesa. Aí ela, eu sabia já que ela tava aumentando, porque Mandou chamar ela é a por rainha do drama, aumenta as histórias até dizer chega. Drama queen. Mas que universo é esse que a gente entrou que uma criança, ou até das melhores hipóteses, um adolescente Tem vez e voz soberana sobre qualquer outro argumento. sobre os pais. Já teve casos, assim, bem extremos, às vezes pela ausência, e aí o pai, quando eu falo pai, já disse, ele retribui de uma forma não adequada. O pai passa o dia trabalhando, né, pai e mãe e tal, a criança fica jogada, e aí tenta compensar com bens, né?
é uma escola particular boa, é um videogame bom, é uma roupa legal, é um tênis legal Ou e tenta tal. compensar fazendo tudo aquilo que o filho quer. Isso. Que, meu Deus, tem Às criança vezes, que pronto, você aí eu tem que não- ser o primeiro a dizer não. Eu eu não tenho Nossa, condições isso de é. bancar tudo. Parando pra pensar assim, na realidade desses alunos, que a gente tem que ser as primeiras pessoas a dizerem não pra eles. É professor, é a escola, É, na a verdade, escola, né? né? Nem a escola muito, mas são os professores. Que tem um contato maior, Que né? tem um contato maior, assim. Você é a primeira figura de autoridade na vida dele a dizer não. E aí, tipo, como lidar com E aí isso? isso às vezes instiga ódio, né? Porque ele vai Por pensar, parte do aluno, né? Sim. Às que que eu vezes tô por levando parte um não? dos pais também, Também. né? E outra coisa, outra pergunta, mais polêmica, vamos ficar nesses tópicos. Vamos ficar nesses tópicos, pouquinhos. Boba. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre essas greves dos professores? Bala de borracha. Bala de borracha. Ai, Vai dar na gente, tua coitado. cara, Desses greves que os professores fazem pelo salário deles, né? Justo. Que é bem baixo o nosso nossa piso salarial. Nosso piso salarial é bem baixo pro tanto de trabalho que a gente faz. Cara, e é um piso salarial baixo e sem nenhum benefício. O professor não tem cesta básica, o professor não tem um vale transporte. Não tem um a plano hora de almoço, saúde. não tem plano de saúde. Que, meu Deus, gente, a gente tá vivendo que na época em que plano de saúde deixou de ser artigo de luxo. Assim, É necessário. Verdade. É altamente necessário. Comida- Assim, eu me comida lixo considero que a uma gente pessoa come todo dia. sortuda, porque no local onde eu trabalho, eu recebo as passagens. Eu recebo Não, eu dinheiro também da recebia, locomoção. eu também recebia. Mas eu recebia em dinheiro. Eu também. Não é vale. O coordenador, que eu chamava ele de inspetor de colégio, porque ele passava o tempo todo andando pela sala de aula, entrava Que é a na minha função- sala de aula atrapalhando. Ah, não, a aula. atrapalhando não. Ele passando assim, a porta aberta, numa janela, assim, a função dele é essa. Agora entrar atrapalhando assim. E dava o dinheiro assim, na frente dos alunos, sabe? Meu Deus. Eu achava muito constrangedor. Nossa, minha diretora faz isso, eu fico tipo... Cara no chão. Amiga, não, por favor, não. Amiga, depois, amiga, a gente resolve isso. Porque é meio constrangedor, né? Você tá ali numa situação que tem uma imagem pra zelar e tal. Você tá recebendo seu dinheiro, tudo bem, mas eu acho constrangedor. Pois é, eu acho que é por aquela acho postura que não é assim o de que a momento. gente tá trabalhando, a gente fica meio que... Eu acho que é mental, é cultural isso. A gente tá trabalhando, a gente achar que nós somos o rebaixado. Sendo que não, a empresa precisa do meu serviço. Precisa da Entendeu? Eu gente. sou um ótimo profissional, eu sou um bom profissional. E ali eu tô recebendo minha remuneração ali. Só não é o momento, né? Ali eu acho que realmente Não é a hora. constrangedor porque não é a situação, não é o momento. Não é a vergonha de que você recebe um salário. Ou que Não. está recebendo Não. dinheiro. É porque você não, tá lá não. dando Com sala e certeza, do nada, não. tipo, é interrompido e É o você momento fica... errado. Não, né? eu fico constrangido pela interrupção e não pelo fato dela estar me dando dinheiro. Exatamente. Ou dele, né? No meu caso, era um coordenador, era um inspetor. Não. Eu me senti constrangido por causa da interrupção dele. Só isso. Ok. E deixa eu perguntar outra coisa. E sobre essas greves? Greve Vocês é isso, a gente tá nesse compactuam? tópico. Eu sou de acordo com a greve. O governo ajuda e Não, tal? o governo não ajuda em nada, não. Eu sou de acordo com a greve, mas o único problema que greve de professores não dá o resultado que é para dar é a falta de unidade. Verdade. Se o professor entra de greve, são alguns professores e os alunos não estão nem aí. Os alunos saem, Mas saem isso de cena. não é geral. Mas hoje em dia, Não, mas os é a alunos maioria. estão compactuando mais. Qual é que é o problema? O problema que eu acho é o quê? É realmente a desunião no sentido de que, vamos lá, tem 60 professores num determinado lugar. 50 aderem à greve. Aí fica aqueles 10 gato pingado dando aula deles. Pra mim, o Já que falta aconteceu é casos resultado. foi os professores temporários, que eles não podem aderir à greve porque são dispensados do serviço. Eu já estudei em escola. Pois é, pública só por causa que disso. no caso do que eu vi, que foi da UFC na época, né, que a minha cunhada estava comentando, não era professor temporário, era professor efetivado, que ele tava tipo, aí não tá tô aí. nem aí.
vocês aí que estão insatisfeitos, problema de vocês, sabe? Justamente, você não tem unidade. É isso. Mas isso Eu é com sou a todas fa- as greves, né? É. Todas as greves não... No Brasil é assim, não tem unidade. Você pode fazer greve, você pode fazer qualquer outro movimento que A precise pessoa de uma não- massa. a pessoa, difícil. ela pensa só nela mesma, ela não pensa na classe. Não pensa. E aí quando você tem uma marcha contra a corrupção, beleza que apesar de ser um evento partidário ou não, na época que teve as manifestações, as pessoas não vão para a manifestação porque acham que tem que acabar com a corrupção. A marcha que teve da corrupção, contra a corrupção, os protestos, foi partidário, foi liderado por um determinado partido. Por isso que eu não vou, porque eu sou do outro partido. Não pensa numa unidade, entendeu? O brasileiro ele é estúpido nesse ponto. Eu vou envolver numa greve, não, é o professor que está precisando de salário, não sou eu que sou aluno. Não, Eu que e sou também pai, muitas vezes meu filho aquela estuda na escola, coisa. tá de greve, o professor que é vagabundo, Eu já que não quer trabalhar. ouvi falar que quando estava passando essas reportagens de greve de professores, já vi pessoas chamarem professores de vagabundos, tá? É, o próprio Cara, ex-governador vamos falar, disse que tem que quer dizer, trabalhar, por amor e tal. Gente, amor não enche barriga, amor não paga conta. Vamos lá, claro que a gente ama a nossa Mas profissão. mundo tem que realmente, amar, tem ele que trabalharia mas por vamos amor? lá, né? Ele trabalharia por amor? Sim. A gente E precisa do outra, dinheiro. né? Você está falando daquela pessoa que você tem mais contato depois dos seus pais. É aquela pessoa adulta, pessoa de autoridade que você vai ter mais contato no decorrer da sua vida. E não é uma pessoa que você vê um dia e outro dia não vê mais. Entende? É uma pessoa que, sei lá, por às vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, você tá vendo ela ali, sei lá. todo dia. No meu caso, que eu dou aula toda quarta. Você pode não ver todo dia, mas você vê toda quarta. Mas tem Alguns eu via meus você vê professores todo dia. Eu via meus professores E aí, todo dia. cara? Salvo engano, alguns domingos, mas todo sábado eu via meus professores. Porque assim, você tem a classe que é a nobre profissão de lecionar, né? Aí chega um político que não entende o que a gente faz, Não. chega uma pessoa que não entende o que a gente faz e começa a dar pitaco como se soubesse o que a gente faz. E isso, gente, porra, a gente não tá indo na tua casa indo lá... Dizendo o que é que tu tem que fazer, não. a gente não tá indo na tua casa, Cara, dizendo o que tu vai ter que isso é fazer. uma Por que tu coisa- tá indo no nosso ninho fazer merda, cagar? Isso é uma coisa que No me nosso incomoda, pinico. isso é uma coisa Nem que o me passarinho incomoda caga no próprio muito ninho. em relação das pessoas com profissões que são de humanas. Ninguém chega para um engenheiro querendo ensinar ele como ele vai fazer o cálculo lá da obra. Isso também já é Ninguém uma outra... chega isso pro é uma- arquiteto querendo ensinar ele como desenhar e fazer a estrutura de uma casa, de um hotel, sei lá. Mas todo mundo chega pra professor, principalmente a gente que é da área de humanas, dizendo, por que tu não dá tua aula assim? Por que tu não faz tal coisa? Por que isso? Por que aquilo? Verdade. Cara, tu chega no médico dando palpite no diagnóstico que ele tá fazendo? Não, né? Não chega. Então, E os que cala a boca, chegam ainda cara. são os formados de internet, né? São os, Todo mundo hoje, dor de aqueles cabeça de é Google, câncer. né? Pois eu tava pensando sobre isso. A galera não entende o que a gente faz e quer dar pitaco mesmo assim. Como é que a gente reage a isso? A gente dá grita, aquela a carteirada. gente... Não, se for uma questão da intromissão na aula, dá a carteirada. E aí onde a gente tem que ter a base teórica. Não, esse método aí não é válido, porque segundo fulano de tal é assim, assim, assim. Eu já vi casos que... Ai, gente, a minha Dá resposta, carteirada. eu já respondi, atravessado mesmo, de olhar e dizer assim, você fez faculdade de letras? Você fez faculdade de letras em inglês? Não. Não? Então, pronto. No dia que você fizer, aí você dá palpite na minha maneira de dar aula. Porque o que a gente está aprendendo não é só inglês, Ou então não é me só passa- idiomas. A é. gente não aprende só idiomas na faculdade. Exatamente. A gente aprende pedagogia, Vamos lá, psicologia da educação. psicologia da A gente educação. não aprende o conteúdo, a gente aprende o conteúdo e como repassar esse conteúdo, né? Exatamente. Estratégias e abordagem e por aí vai. Eu já ouvi casos de que assim, a aluna chegava e... A aluna não, a mãe. A mãe da aluna e falava para a professora, a gente vê muito isso, né? Chegava e falava, professora, como você reprovou meu filho? Eu reprovei, Como não. você tem coragem? Você Ai, não mas abordou você o reprovou tema. ele só por um Você pontinho. você é muito compreensível.
Você não entende que meu filho tem necessidades especiais? Não que ele tenha realmente uma necessidade especial. Ou que Mas ele a mãe tenha é ou que ele não médica, tenha. a Mas mãe é uma pseudo-médica e mas faz... pra mãe, ele é um especial. Pra mãe, Eu sou pro especial pai, pra minha mãe. pro responsável, todo filho é especial. Não, chega, ai, você tem que entender que ele tem dificuldade nessa matéria. E eu também Gente, já uma vez uma amiga minha presenciei. respondeu, ela virou pra mãe, a mãe chegou pra ela, tipo, mas você tem que entender, ela dá aula de matemática. Você tem que entender que o meu filho, ele tem dificuldade na sua matéria, ele não entende nada. Ela virou e disse assim, minha senhora, seu filho dorme na minha aula, o seu filho não presta atenção em nada. E a terceira coisa, se ele está com toda essa dificuldade, por que você não colocou ele no reforço? Por que você não foi lá ensinar pra ele? Verdade. Porque eu não tenho como estar na sua casa todo dia explicando as coisas do exercício pro seu filho, não. E se ele não presta atenção na minha aula, e se ele não faz as coisas que eu passo, o que a senhora quer que eu faça? Verdade, quer fazer milagre. Eu já vi casos que pessoas que nunca pisaram na sala de aula. Isso aí Nunca pisaram na sala de aula e são formadas, né, pedagogia e tal, nunca pisaram na sala de aula. Vygotsky, Piaget. Só pega da viveu base a teórica. teoria, só É. viveu a teoria. Aí chega numa escola e olha, seu método é esse. Você tem que, a partir de hoje, abordar esse tipo de metodologia. Aí, esse é o método usado na escola, whatever, da Suíça. Esse é o método que as pessoas do primeiro mundo utilizam. Ó. Aí a gente usa o método porque somos obrigados a utilizar o método, porque, né? Se a gente não usar, a gente não está sendo profissional, nos mandam embora. Tanto que eu não consigo aderir uma ideia da psicologia afetiva. Você tem que se aproximar, você tem que ser próximo do aluno para que ele crie empatia com você, para que entenda. Eu já sou assim. Não. Eu já consigo mais. Eu já, não consigo manter aquela parede. Eu não consigo. Eu preciso ter... Do contato. Eu preciso ter esse afeto, Não, de alguma maneira. Eu sou muito essa parte do senhor destaque, mas não sou aquele bloqueio, sabe? Quando o aluno vem, começa a conversar e tal. Tirar a dúvida que do não conteúdo seja ali, na sala de aula uma conversa mais que não tenha informal, conteúdo né? da sala de aula e tal, eu consigo manter uma conversa e tal, justamente porque aluno gosta de... tive sorte nesse aspecto de alguns alunos meus gostarem de livros. E aí a gente conversava sobre Harry Potter, sobre Percy Jackson, sobre Jogos Vorazes. E eu fazia indicação a eles sobre livros clássicos que abordam os mesmos temas, né? Desses livros que eles estão acostumados a ler e tal. E eu consigo manter esse tipo de conversa. Agora, mandar uma conversa tipo de mais intimista, coisa do tipo... Na verdade, não é nem isso que eu falo na minha questão. A minha questão é que, eu preciso criar simpatia com o aluno, entendeu? Uhum. Eu preciso, na minha Mas aula, esse é o tentar problema. criar uma proximidade. Ah. Em sala, eu não tô falando de fazer amizade com o aluno, entendeu? Eu Entendi. tô falando de criar Ser um uma pessoa vínculo, ser uma pessoa simpática, simpática, acessível. precisando de acessível. ajuda. Exatamente. Entendi. Eu dou aula, eu passo o exercício, eu saio de cadeira em cadeira durante a minha aula, perguntando quem tá com dúvida, quem precisa de ajuda. Eu sou assim, até Eu porque eu dou adorava aula fazer pra isso. criança. Eu adorava fazer isso. Então, Tá com dúvida, como é que é? Correr de carteira em carteira perguntando. Então, eu quem preciso tava com fazer isso, dúvida porque ou eu dou não. aula pra criança, porque às vezes eles têm medo de falar que estão com dúvida. Eles acham que você vai brigar com eles. Porque eles não entenderam, e não é Eu assim. faço isso em momentos esporádicos, porque se você se abaixa aqui para dar atenção a um, o resto da sala entra em guerra. Mas a gente tá falando de faixa etária diferente entre vocês dois, né? A criançada... A criançada, eles tá concentrada obedecem, ali, então, Adolescente não. Adolescente E é aproveita. engraçado, criança, depois que ele cria empatia por você, Aí é já- muito aí já fácil é. manter o controle. É muito fácil. Verdade. Tanto que, cara, uma das coisas que eu fiquei mais constrangida foi... Ensina no céu. que eu fiquei mais constrangida foi uma das minhas crianças chegar pra mim e dizer assim: nossa, tia,
Ainda bem que a outra tia foi embora, porque eu entendo as coisas muito melhor, a senhora é muito mais legal. Ai, comigo também aconteceu Cara, isso. eu fiquei sem saber onde eu enfiava a minha cara. Comigo aconteceu isso também. Nossa, eu quero que você fique aqui na sala de aula. Pra gente poder falar, pra gente poder estudar, pra gente poder crescer junto e tal. Alguns alunos disseram do céu, isso quando eu adorei adotava isso. uma postura um pouco mais próxima deles. É. Tipo, hoje não, hoje eu tenho uma postura um pouco mais distante. Mas quando eu tinha uma postura mais próxima, eles disseram que essa questão da literatura e do português, né? Eu consegui cativar um gosto, né, a eles e tal. Não, você não tá entendendo. Quando eu cheguei na sala de aula, eu ouvi dos próprios alunos de que eu não tinha que conversar com eles na hora do intervalo. Ou eu não tinha que ter amizade com eles, porque a professora, antes de mim, foi mandada embora justamente por causa disso. Caramba, velho, what the fuck? Na última escola que eu ensinei, os alunos falavam isso. Óbvio que a coordenação falou assim, professor, mantenha uma certa distância dos alunos. Porque aluno também que é esses abstração alunos são a gente pode acabar bem se mais comprometendo problemáticos. com isso. A gente está trabalhando na educação deles, a boa educação deles e tal. Tá, beleza. Isso é papo de pessoas que conhece os alunos, mas não está convivendo com eles ali na sala de aula. Eu estava convivendo com os meninos e as meninas ali dentro. Eu sabia o que eles estavam passando, porque eles chegavam para mim e falavam. E fora os pais, eles chegavam para mim porque eles não tinham outra pessoa de autoridade, outro adulto, para poder conversar sobre o assunto. Às vezes eles não se sentem à vontade de falar com o pai e com a mãe, e aí eles acabam chegando e falando com o professor. Gente, a gente já foi adolescente. Sim. A gente não se sente, nós somos adultos, a gente não se sente. Às vezes a vontade até hoje de falar certas coisas com o pai e com a mãe. A gente não se sente à vontade para falar qualquer coisa com os nossos pais. Mas é da educação da gente. Por exemplo, se a gente tivesse liberdade para poder abordar qualquer tema com sou uma os rara nossos exceção pais, se a gente tivesse tive. a educação livre de poder falar sobre sexo com nossos pais. Falava. A gente falava. Mas eu sou exceção. Eu não tive. Mas a maioria é assim, realmente. Na minha casa, o sexo sempre foi um tabu. Eu sou exceção. Teve um menininho, criancinha mesmo, sei lá, ele deve ter uns 6 anos. E ele chegou pra mim falando que estava gostando do coleguinha. Menino? Do outro menino. Também. E aí ele falou que não Como proceder, tinha né? coragem de falar aquilo pra mãe, nem pro pai. Porque ele já tinha visto a mãe e o pai dizendo que aquilo era errado. E aí você acha que criança não entende as coisas? Gente, criança entende as coisas melhor do que a as gente. pessoas que mais são os seres que mais entendem. E entendem da primeira vez. Você fala ou não e eles entendem aquilo. Depende do estímulo, né? Depende do estímulo. A criança é estimulada, aprende rápido. A criança não tem estímulo, não tem interesse ou não... Porque assim, no meu caso, quando eu era adolescente, quando eu era criança, meu pai vivia cobrando, meus pais viviam cobrando que eu estudasse. Que eu pegasse no livro, tal e tal. E eu nunca vi meus pais lendo um livro. Não, meu pai e minha mãe começaram a ler depois que eu comecei a fazer o Fundamental 2, que eu vi eles dois com o livro na mão. Não. Tinha um projeto de leitura, uns livrinhos bem fininhos que vinham 2, 3 contos. Aí um projeto do governo... Eu nunca vi meus pais lendo meu livro. Eu comecei a pegar gosto pela literatura, de querer pensar assim, mano, eu vou pegar logo um livro e fingir que eu tô lendo, pra não ter que encherem meu saco depois. Aí foi isso. Eu vou ler aqui uma página, vou ler duas, quando eu li o livro inteiro. E aí tô nessa caminhada longa. Até hoje, pra ninguém encher meu saco. Pra ninguém encher meu saco. Mais alguma pergunta pra gente encerrar? Não, olha, gente, só uma coisa. Tudo que nós falamos aqui é a respeito de nós mesmos, tá? A gente usou exemplos de pessoas que a gente conheceu. Sim. E para preservar eventuais processinhos, né? Não revelaremos nenhum nome. Com certeza. De instituição, de aluno, de pai, de mãe, enfim. Por favor, não nos processem. Tudo que a gente falou aqui é nossas opiniões, a nossa perspectiva a respeito da nossa profissão. Então a gente não está falando aqui de uma coisa que a gente não entende.
Pode até ser que a gente não entenda outras realidades, mas a gente entende a nossa realidade. O professor pode ter certeza que a gente entende que a gente está dentro de sala de aula. Tá na guerra. Então, assim, a gente entende que todo dia a gente mata um leão. E às vezes a gente tem que matar uns 40 leões. A gente Quando a sala tá entende. atacada, né? A gente tem que... Pois é. Véspera de feriado, eu não sei você, mas véspera de feriado, meu amigo, a sala ferve. Porque eles não querem fazer nada, eles querem ir pro feriado já. Até a gente até nós, não. Acho que é mesmo. Até nós. Até nós aqui na A faculdade, sala onde a de gente aula, é ela aluno. tem um espírito. Você pode ter a idade que for, a sala de aula tem um espírito que corrompe. É, Quando verdade. você é aluno, velho. Você é professor, você tem uma imagem. Você é aluno. É outra perspectiva. Mano, a gente é igual aos nossos alunos. É. Nós somos iguais nossos alunos, meu Deus. Tipo o Daniel. Tipo o Ah, Stark meu fazendo Deus. piada na aula do Damião. Ó, enfim, sobre... Se vocês acham que esse tema merece né, prolongar, vocês podem usar essa postagem no Deixa eu passar esse palmole YouTube. aí da moto. Vocês Esse é lembram, palmole, né? que nem aquelas motos zona... Porque, A moto... enfim, De novo, vai. se você acha que esse é um tema que merece ainda ser falado, usa esse post no YouTube de fórum para poder conversar sobre isso com a gente. Quais foram as suas melhores e piores experiências do professor que Conta pra marcou, gente né? lá nesse Forma post. positivo ou negativo. Tal. Conta quais são os seus professores que marcaram a sua vida. Ou se você sempre foi estimulado, desestimulado. Conta uma polêmica que tu viveu na tua sala de aula. Yeah. Você como professor, você como aluno, você como pedagogo, você como psicopedagogo, você que trabalha na escola ou na área de ensino, conta pra gente como é que é essa vida de professor ou de trabalhar com ensino com pessoas. É isso. Mais alguma coisa? Mais alguma consideração? Ô professor, vale ponto. Vale ponto isso aí, são mercenários, né? Gente, evitem essas coisinhas que a gente adora. Evitem isso. Alguma Nós pergunta? Vocês adoramos. perguntam se vale ponto, aí a gente tem vontade, se valia ponto, a gente tem vontade de não valer mais. Não vale mais. Alguma pergunta sobre o conteúdo? Alguma pergunta, me levanta a mão. Diga, posso ir ao banheiro? É uma pergunta. Aí não eu é uma fazia isso. Dá vontade de matar. Eu Morre, fazia demônio. isso. Ah. Eu ficava com medo de Passava interromper o professor. Eu interrompia o professor quando ele dava, né? Deixa, né? Gente, eu não deixa. sei vocês, mas os meus alunos, eles disputam pra quem pode apagar a lousa. Eu fico tipo, Tipo, qual é a graça, gente? eu tiro todo esse encanto. Gente, eu entendeu? tenho 1,48, eu não alcanço. Eu tenho que pedir pro aluno fazer isso pra Apagar a mim. lousa. Eu tenho que pedir pra algum aluno Professor, maior pode que apagar eu a luz? Não. apagar a lousa. Não, deixa que eu apago. E eu tinha, gente, eu sou uma pessoa praticamente anã. E meus alunos eram umas pessoas muito mais altas que eu. Então, assim, sempre tinha aquela pessoa que apagava o quadro pra mim. Sim. Porque eu não aguentava. E eu só escrevia da metade do quadro pra baixo. Sério, era bem triste, cara. Era bem Eu triste. tava escrevendo a revisão, né, do Porque é pessoal desse do jeito. 5º ano da escola que eu dou aula. Aí eu botando a mão lá no alto, né, pra Não, escrever. a gente se estica aí, todo. Me esticando. Aí um menino, um aluno meu olhou assim, tia, precisa disso não, pode escrever mais pra baixo. A gente sabe que a senhora é pequena. Ô, gente, Solidariedade é a tudo. derrota Eu virei meu Deus assim. do céu. Não sabe Você se tá me agradece. vendo reclamar? Só se você não sabe se agradece ou se dá uma surra, né? Ai, meu Deus. Bom, enfim, esse foi o quarto ou quinto episódio do nosso podcast de Jornal Central. Eu fiz a promessa de que quando a gente chegasse no episódio 10, a gente ia migrar para outras plataformas de stream. E a gente só pode migrar para outras plataformas de stream se vocês comentarem, se vocês curtirem, se vocês compartilharem a nossa mensagem. Gente, divulga-nos. Porque isso é muito importante. E mais importante ainda é o comentário de vocês. Porque aí a gente vai saber que a gente está fazendo o nosso trabalho bem ou ruim.
entendeu? A gente está tentando melhorar os nossos serviços para poder se adequar ao gosto de vocês. Mas assim, gente, é crítica construtiva, tá? Não é aqueles comentários aleatórios de hater, não, por favor. Se Melhorem. é pra falar mal, fale mal e justifique o que é que tem que Diga melhorar. o que tem Ah, que esse melhorar. podcast é horrível. Por quê? Porque sim. Ah, vai tomar banho. Não é só isso, é ruim, acabou-se e pronto. Não é só isso. Dá a sugestão. Entenderam? É só isso que a gente quer, porque a gente também quer agradar vocês. Então, Yeah. por que vocês não nos agradam também? Seus tudo bem. Enfim, ficamos por aqui hoje, né? Yeah. Eu sou o Litor Burguês, só lembrando. Eu sou o Sr. Stark e eu posso ir ao banheiro? Eu sou a Calize, não, isso não vale ponto. Não. Pois é, gente. Valeu, até a próxima e tchau!